Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. O livro que toda mulher deveria ler antes de se relacionar. Augusto Cury. Academia. Capítulo 11. As Leis Fundamentais de uma Relação Saudável 3. A arte de dialogar e de autodialogar. A arte de dialogar. A arte do diálogo, desvendando o mundo dos outros. A arte do diálogo é a outra lei fundamental das relações saudáveis. É a mais famosa lei, mas a menos conhecida. Quase todo mundo pensa que pratica essa lei, mas apenas 1% a exercita realmente. Dialogar, um verbo tão simples de pronunciar, mas tão difícil de operacionalizar. Dialogar não é conversar, falar coisas triviais, emitir sons. Dialogar é cruzar mundos, penetrar na intimidade, segredar experiências. Você cruza seu mundo com o mundo de quem ama? Conhece as lágrimas que nunca tiveram coragem de chorar? Conhece as mágoas represadas e as angústias silenciadas? A maioria de nós conhece no máximo a sala de visita dos nossos íntimos. Dialogar implica, em primeiro lugar, ouvir. Quem não aprender a ouvir jamais saberá dialogar. E ouvir não é escutar, nem muito menos discernir sons. Ouvir é se abrir, colocar-se no lugar do outro, perceber o intangível, perscrutar o essencial. É, acima de tudo, conhecer o que o outro tem para dizer e não o que queremos escutar. Muitos pais escutam seus filhos, não os ouvem. Muitos casais conversam, mas jamais dialogam. Meus textos são publicados em países tão diferentes culturalmente. Na China, por exemplo, onde as pessoas são mais introspectivas. Na Itália, onde são mais extrovertidas. Na França, onde alguns a consideram um celeiro da filosofia ocidental. Nos Estados Unidos, onde outros pensam estar na supremacia cultural. Cada povo é admirável. Tem sua beleza, singeleza, características próprias. Como todos são homo sapiens, têm dificuldades enormes de exercer a arte do diálogo. Exploram o mundo de fora, viajam para terras distantes, perscrutam células, especulam sobre os átomos, discursam sobre o espaço, mas não encontram facilidade para falar do planeta psíquico. Calam-se sobre seus dramas, silenciam sobre seus conflitos, escondem suas fragilidades, omitem seus sentimentos. Os que vivem com você te conhecem? Estranhos vivendo sob o mesmo teto. Milhões de casais dividem o mesmo teto, mas não a mesma história. São próximos fisicamente, mas não interiormente. Nutrem-se dos mesmos tipos de prato, mas não do mesmo cardápio do diálogo. Qual o resultado? São muitos. Produzem-se ditaduras do ciúme, do controle, da crítica excessiva, dos atritos, do medo da perda e tantos outros erros capitais. Além disso, casais que não sabem dialogar produzem grandes paradoxos. Não admitem trincos nas paredes, mas nem sequer enxergam as rachaduras da relação. Detestam ver torneiras pingando, mas não percebem a admiração mútua vazando. Perturbam-se com portas rangendo, mas não se perturbam com ásperas palavras que proferem. Mulheres inteligentes têm notório apreço pelo diálogo. Não são mulheres dissimuladoras. Não se escondem atrás da sua posição social, dinheiro ou cultura. Perdem o medo de serem conhecidas e de conhecerem os que lhes são caros. Têm habilidade para perguntar: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Onde errei e não soube? Quais são suas angústias mais importantes? Quais preocupações furtam-lhe a paz? Mulheres inteligentes sabem que o amor nasce no terreno onde as máscaras caem. A maquiagem é removida e nos tornamos o que sempre fomos, apenas seres humanos. E, como tais, fortes por um lado, frágeis por outro, independentes em algumas áreas, totalmente dependentes em outras.
Mulheres inteligentes, ao exercitarem a lei áurea do diálogo, transformam-se em garimpeiras de ouro que procuram a criança frágil por trás de homens radicais, de filhos alienados e de alunos agressivos. Elas sabem que diálogos simples e abertos irrigam a esperança, aliviam a dor, promovem o amor. A arte de autodialogar. A arte de autodialogar, desvendando o nosso mundo, o autoconhecimento. O autodiálogo é a rainha das leis das relações saudáveis, mas a menos conhecida. É a mais poderosa para reeditar ou domesticar nossos fantasmas psíquicos, mas a menos praticada. A arte de dialogar é uma função da inteligência para conhecer os outros, e a arte de autodialogar é uma função para se conhecer a si mesmo. O autodiálogo é o alicerce de todas as demais leis. Por quê? Porque sem o autoconhecimento, pelo menos básico, o eu não tem como se conhecer. E sem se conhecer, não tem como ser autor da própria história. E, desse modo, terá grandes dificuldades de desenvolver as demais leis das relações saudáveis e as funções mais complexas da inteligência, como gerenciar pensamentos, proteger a emoção, resiliência, generosidade. KS era uma jovem de 22 anos, modelo fotográfica, também brilhava nas passarelas. Andava segura, flexível e radiante, mas era opaca nas passarelas de sua mente. Hiper preocupada com qualquer ganho de peso. Culpava-se quando comia um pouco a mais. Tinha 1,70 m e pesava 55 quilos. Apesar de magra, sentia-se gorda. A relação com os alimentos, que deveria ser super agradável, passou a ser conflitante. Comer virou uma fonte de tormentos. Comia uma barra de chocolate e logo após comê-la se perturbava. Arquivava janelas killer que financiavam autopunição. Sem o saber, construía armadilhas na sua mente. Contaminava a cidade da memória. Esburacava ruas e avenidas. Acumulava lixo em lindas praças. Debelava o meio ambiente de seu psiquismo. Paulatinamente foi perdendo a leveza, a espontaneidade e o prazer de viver. Em vez de educar sua dieta, passou por uma relação de amor e ódio com os alimentos. Essa relação tornou-se tão doente que a levou a ter atitudes extremas. O sentimento de culpa aumentou sua ansiedade, que, por conseguinte, expandiu sua compulsão por comer. Começou a comer 2, 3 barras, 4 ou mais barras de chocolate de uma vez. Paixão e ódio tornaram-se os elementos do seu filme de terror. Punia-se tanto que passou a provocar vômitos após a ingestão. Porções exageradas de bolachas e bombons e outros alimentos começaram a entrar nesse perigoso roteiro da bulimia. Ansiedade, ingestão, autopunição, vômitos, ansiedade. Bulimia é um transtorno alimentar. KS conversava com muitas pessoas ao seu redor, mas não sabia dialogar consigo mesma. O autodiálogo poderia ser uma ferramenta para escrever um novo script, mas ela se recusava a reconhecer que estava doente. Seu conflito permanecia intocável. Não questionava seus paradigmas. Não duvidava das suas falsas verdades. Não entendia que o ato de se punir e vomitar produzia um falso alívio, e que o amor e o ódio não podem conviver no mesmo ambiente sem adoecê-la. Durante anos, ela escondeu sua bulimia de todos, até que seu namorado pegou-a vomitando e ela, enfim, contou-lhe sobre seu drama. Ele dizia que ela estava linda, mas ela só ouvia a voz de suas zonas de conflitos. Suplicava para que ela comesse sem medo e ansiedade, e não forçasse mais os vômitos. Ela se esforçava, mas quando estava numa situação de estresse, comia compulsivamente. Após a excessiva ingestão, procurava às escondidas um banheiro para vomitar. A autopunição contraiu seu prazer de viver.
Sentia-se a última das mulheres. Achava-se feia, embora estivesse no topo dos padrões tirânicos de beleza. Sentia-se rejeitada, não amada pelos pais, amigos, colegas e muito menos pelo namorado. Para uma pessoa que se auto-rejeita, nenhum gesto afetivo é suficiente para saciá-la. Após uma crise depressiva, KS procurou ajuda terapêutica e, na terapia, aprendeu a se ouvir. Enquanto falava dos fantasmas que a assombravam, ela pensava sobre eles. Muitas doenças psíquicas poderiam ser evitadas se, no começo dos conflitos, o eu aprendesse a autodialogar inteligentemente. Contudo, em qual escola secundária ou em qual universidade os alunos são encorajados a conversar com seus medos, obsessões, sentimento de autopunição, preocupações irracionais? KS, aos poucos, aprendeu a interiorizar e mapear seus conflitos. Teve de entender a gênese deles e usar ferramentas para reeditar suas zonas traumáticas. Mas não foi um processo mágico nem simples. A cidade da sua memória, tanto as áreas conscientes, a MUC, como as inconscientes, a ME, estava muito avariada. Havia extensas zonas killer em múltiplos bairros. Ela teve diversas recaídas e, em cada uma delas, precisou superar o monstro da culpa e da autopunição. Então começou a usar contra esse predador a pérola da psicologia, que é a arte da autocrítica, e a pérola da filosofia, que é a arte da dúvida. Entendeu que tudo em que cremos nos controla. Se cremos que estamos doentes, seremos reféns dessa crença. E para romper seus grilhões, nada melhor do que criticar e duvidar. Começou a gritar silenciosamente por dentro contra suas pseudo-verdades. Passo a passo, estruturou seu eu. Pouco a pouco, reorganizou-se e conheceu o sabor da liberdade. Se você se abandona, a solidão é insuportável. Há uma frase que cunhei e que tem percorrido o mundo. Se o mundo lhe abandona, a solidão é tolerável, mas se você mesmo se abandona, a solidão é insuportável. Se seus colegas a rejeitam, se seus amigos lhe viraram as costas, se seus pais não a compreendem e se seu parceiro a abandonou, a solidão será amarga, mas suportável. No entanto, se você mesmo se abandonar, se não cuidar de sua saúde psíquica, se não aprender a filtrar os estímulos estressantes e a relaxar, a solidão será insuportável. As vaias, rejeições e incompreensões são penetrantes e angustiantes, pois produzem impactos imediatos. Mas tenha a certeza de que o autoabandono, a recusa do autodiálogo, em reconhecer nossos conflitos e detectar nossas falhas, bloqueia o eu como gestor psíquico. Cedo ou tarde, isso será mais grave do que as turbulências sociais. Uma rejeição pode tirar o sono, mas a autorrejeição tira a possibilidade de tratar a insônia. Uma humilhação em público pode produzir fobia social, mas o autoabandono destrói os mecanismos para o eu deixar de ser escravo do que os outros pensam e falam de nós. Brilhantes teorias psicológicas, desde a psicanalítica à cognitiva, não tiveram a oportunidade de estudar o processo de construção de pensamentos, nem a teoria das janelas da memória, e do eu como autor da história. Por isso, não incorporaram em seus textos alguns desses mecanismos da formação de traumas. Diversas doenças psíquicas são iniciadas por traumas sociais, porém, são desenvolvidas pela postura de um eu que não sabe proteger a emoção nem gerir pensamentos, que lê e relê as janelas killer solitárias e produz uma imensa plataforma doentia na MUC. Somos vítimas e, sem o saber, agentes construtores dos nossos conflitos.
No fenômeno bullying, que representa frequentemente uma ofensa psíquica ou física de uma criança ou adolescente para com outros, não podemos apenas trabalhar para evitar o agressor de agir, mas também para a vítima se proteger. Sem dúvida, evitar a ação do ofensor é importante. No entanto, nossa tarefa também é educar o eu da pessoa ofendida a jamais se auto-abandonar, a filtrar estímulos estressantes e não gravitar na órbita dos apelidos, rejeições e agressividades sociais. A vacina psíquica é fundamental, mas em qual sociedade ou escola ela é apresentada? Pode-se achar o autodiálogo até uma coisa estranha. Qual o pensamento que temos quando vemos ou ouvimos alguém conversando sozinho? Eis um louco. Somos preconceituosos. Loucura é ficar mudo diante das mazelas que transitam em nossa mente. Deveríamos treinar e fazer uma mesa redonda com nossos conflitos, através da arte da dúvida e da autocrítica. Tal mesa redonda é tão importante como escovar os dentes e tomar banho. Crianças, adolescentes e universitários ficam 1 ou 2 décadas nas escolas e não sabem que possuem um eu, muito menos que esse eu pode e deve ser um gerente de sua psique, um diretor do seu script emocional e intelectual. Parece que estamos no tempo da pedra nessa área. Não sabemos reconhecer e reciclar mentes autoritárias, fechadas, tímidas, obsessivas, preconceituosas, mal-humoradas, consumistas, ansiosas. Educação contraída produz uma psiquiatria expandida. Teremos então mais doentes? O mais belo encontro. Quantos não têm todos os motivos para sorrir e vivem deprimidos, angustiados? Quantos não tiveram uma infância serena e tornaram-se ansiosos e impulsivos? Quantos cresceram em casas protegidas, mas não sabem proteger minimamente a emoção e deixam pequenos problemas terem impactos enormes? Brigar, gritar, impor ideias, nem de longe significa ter um eu forte. Falar o que vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a expressão de um eu maduro, mas que não tem autocontrole. Um eu maduro aprende o alfabeto do autodiálogo, que conversa consigo, aquieta sua ansiedade, protege-se contra o estresse diário, repensa sua história, transforma perdas em ganhos, crises em oportunidades. Preocupado com o autodiálogo e com o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, desenvolvi ao longo de mais de 10 anos o projeto Escola da Inteligência. O objetivo é ensinar as crianças e os adolescentes a pensar antes de reagir, a colocar-se no lugar dos outros, a ter resiliência, a trabalhar frustrações, a proteger a emoção, a fazer a mesa redonda, a desenvolver um eu capaz de ser autor da sua própria história e que trabalha as leis fundamentais das relações saudáveis. É um grande sonho e o resultado nos tem levado às lágrimas. O objetivo é formar pensadores. Nada é tão prazeroso do que investir nos pequenos da nossa espécie para que eles se tornem líderes saudáveis numa humanidade pouco generosa e com graves problemas psicossociais e ambientais. Mulheres inteligentes devem manipular a ferramenta do autodiálogo para questionar quais são os traumas que a perturbam: excesso de peso, magreza, feiura, incompetência? Devem também se perguntar o que as controla: medos, autopunição, inveja, ciúme, autocobranças, ideias fixas, sentimento de inferioridade, sofrimento por antecipação, preocupações excessivas? Mulheres inteligentes sabem que desenvolver a saúde psíquica é fundamental para conquistar um amor saudável e relações felizes. Sabem também que ser livre não é viver em democracia, mas ter liberdade no complexo mundo psíquico que nos torna seres pensantes.
Sabem ainda que não basta ter uma moradia digna para ter conforto, é preciso encontrar o mais importante dos endereços, um endereço dentro de si mesma. Que você aprenda a autodialogar e, ao autodialogar, não tenha medo de enxergar-se. E, ao enxergar-se, reconheça seus conflitos. E, ao reconhecê-los, não desanime. Liberte seu eu para reescrever sua história. Escreva seus melhores textos nos dias mais tristes da sua vida. Para casais inteligentes. De repente, quando olhava para o horizonte, ela viu a figura de um homem. Seus passos ansiosos denunciavam um forte desejo, um reencontro, um recomeço. Era o homem que a abandonara. De longe, abriu os braços. Sob uma aura de uma emoção incontida, ela saiu e correu a seu encontro. Ele abraçou-a, beijou-a e pediu desculpas. Disse que enfrentaria o mundo com ela. Navegaria nas águas do desprezo e nos vales do vexame social, mas jamais a deixaria novamente. O amor faz loucuras. Brigar, gritar, impor ideias, nem de longe significa ter um eu forte, mas, sim, frágil. Falar o que vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a expressão de um eu maduro, mas, sim, de quem não tem autocontrole. Um eu forte e maduro aquieta sua ansiedade, protege quem ama, pede desculpa sem medo, aponta primeiro o dedo para si antes de falar dos erros do outro. Repensa sua história, exige menos e se doa mais. Não tem a necessidade neurótica de mudar quem ama. Conhece, portanto, todas as letras do alfabeto da generosidade. Capítulo 12. Mulheres inteligentes, autoestima elevada. Os homens cometeram atrocidades contra as mulheres. Em quase toda a história da humanidade, nós, homens, cometemos atrocidades contra as mulheres. Vocês foram caladas, tolhidas, pressionadas, dominadas, queimadas pelas chamas e pelo preconceito machista, foram apedrejadas e sangraram diante das plateias. Foram consideradas heréticas, prostitutas, bruxas, indignas de se expressar. Em muitas épocas, vocês foram consideradas o sexo frágil, objeto sexual, símbolo do prazer, mentes destituídas de uma intelectualidade complexa. Os homens, superficiais na compreensão do psiquismo humano, não entendem ou não quiseram entender que vocês sempre foram seres humanos completos e, em muitas áreas complexas da inteligência, melhores do que nós. Por todos esses erros gravíssimos, nós, homens, temos uma dívida impagável com as mulheres, tanto as crianças e as jovens como as adultas. E tais palavras me comovem. Não é retórica de um escritor. Vocês, contudo, como têm uma emoção dilatada, uma resiliência notável e uma incrível generosidade, esqueceram os traumas que lhes causamos. E nestes tempos modernos, quando parecíamos que saudaríamos nossas históricas dívidas com vocês, nós só fazemos aumentá-las. Não atiramos mais pedras físicas, vocês não sangram em praça pública, mas atiramos pedras emocionais. Vocês sangram na alma. Não silenciamos suas vozes, mas as calamos por dentro. Temos promovido contra vocês o maior fenômeno de exclusão em massa da história. Porém, o fazemos de maneira sutil, subliminar, sem que vocês percebam nossa culpa. Deixem-me explicar. No século XX, os homens lhes deram liberdade para votar, estudar e trabalhar. Então vocês foram longe. Por terem um pensamento abstrato mais aguçado que o dos homens e um raciocínio multifocal mais penetrante, capaz de enxergar por múltiplos ângulos um mesmo problema, tiveram em média um desempenho intelectual melhor.
Vocês brilharam no palco da sala de aula e no teatro das empresas. Apesar de darem um banho de competência nos homens, devido ao nosso preconceito, vocês têm de trabalhar muito mais para provar sua eficiência. E, infelizmente, seus salários nem sempre são iguais aos dos homens quando ocupam as mesmas funções. Mas o grande problema atual é que o sistema machista deu com uma mão alguns direitos para a mulher e a esmurrou subitamente com a outra. Violentamos e excluímos seu patrimônio genético com uma propaganda de massa, como os nazistas fizeram quando excluíram os judeus e outras minorias. E não estou exagerando. A exclusão nazista foi de fora para dentro. A do sistema machista é de dentro para fora. É mais sutil e penetrante. Vamos compará-las. O fenômeno da exclusão de massa. Durante anos tenho pensado e escrito o romance histórico Hitler e o Colecionador de Lágrimas. Escrevê-lo mexeu com as raízes da minha mente. Sinto-me como um colecionador de lágrimas, o personagem central desse romance. Hitler e seus asseclas foram os maiores mestres de manipulação da emoção, peritos em propaganda de massa. Hitler era tão sutil que, para impressionar a população alemã humilhada na Primeira Grande Guerra, angustiada pelo Tratado de Versalhes, com alto índice de inflação e com notória escassez de alimentos, usava várias técnicas. Entre elas, reunia dezenas de milhares de soldados com indescritível pompa e disciplina, gerando um espetáculo de superioridade. Quando discursava, procurava fazê-lo no momento em que a luz do sol refletia sobre ele, gerando uma imagem superdimensionada com ares messiânicos. Sem conhecer o funcionamento da mente humana, Hitler usou a exaustão de um dos mais importantes fenômenos inconscientes, o fenômeno RAM, para arquivar no inconsciente coletivo de uma das sociedades mais cultas e fascinantes suas teses irracionais e inumanas. Entre essas teses estava a da superioridade da raça ariana e a exclusão dos judeus do teatro da existência. Hitler os considerava sub-humanos e queria eliminá-los da Europa e, se possível, do resto do mundo. O povo alemão sempre foi de uma inteligência e altruísmo notáveis. Infelizmente, a Alemanha, berço de filósofos como Kant, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, foi vítima da propaganda do mestre da manipulação da emoção. Em climas estressantes, uma mentira arquivada pelo fenômeno RAM centenas de vezes gera uma plataforma de janelas killer no córtex cerebral que distorce os parâmetros da realidade. Torna-se uma falsa verdade, um paradigma radical, um padrão de interpretação. Tal plataforma seduz e encarcera o eu como agente autônomo, como autor da sua história, contraindo sua autocrítica e a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Uma vez instalado esse processo, os agentes agressores contraem sua sensibilidade e sentimento de culpa perante as pessoas agredidas, feridas, excluídas. A dor do outro é legitimada, não causa mais desconforto. Eis o complexo mecanismo inconsciente que seduziu os soldados alemães e parte da população. Homens e mulheres judias foram arrancadas de suas casas, tiveram seus sonhos trucidados e o direito inalienável de existir e ser livre dilapidado. Os nazistas, como agentes agressores, depositavam-nos como lixo em diversos campos de concentração. Seus filhos, que em primeiro lugar eram filhos da humanidade, foram tirados impiedosamente e aos prantos dos braços de seus pais, e seguiram destino semelhante. Quem ouviu seu clamor? Quem chorou por eles? Quem se importou com seus medos? Quando a dor é legitimada, o Homo sapiens torna-se Homo animals. Excluídos do direito de viver, foram mortos em massa. Mais do que os alemães daquele tempo, nossa espécie cometeu um crime contra si mesma. Ela tem uma incrível facilidade tanto para se autopreservar como para se autodestruir.
A espécie humana cortou a própria carne, mutilou o próprio corpo, foi às raias da insanidade. Nem mesmo doentes mentais foram poupados, seres humanos que precisam de diletos apoios, mãos estendidas, proteção para sobreviver, levados para laboratórios, tiveram o cérebro exposto e analisado por falsos cientistas, ou serviram como teste para as câmeras de gás. No livro Hitler e o Colecionador de Lágrimas, um professor de história de origem judaica, especialista em nazismo, conhecendo todas essas atrocidades, recebe o mais tentador dos convites de um grupo de cientistas e das Forças Armadas. Entrar em uma máquina do tempo e usar todo o seu conhecimento e habilidades para eliminar Hitler e mudar a história. Ele viverá a dor dos psicóticos, o drama das crianças, o desespero das mulheres judias. Sairá da história teórica e viverá o drama da história viva. Correrá o risco de se perder no tempo, de ser mutilado ou assassinado, para tentar mudar o destino da humanidade. Será isso possível? Se você recebesse esse convite e tivesse a oportunidade de eliminar Hitler e mudar a história, teria coragem de executar essa tarefa? E se tivesse coragem, quando o eliminaria? Quando Hitler fosse adulto ou criança? Seria mais fácil eliminar Adolf Hitler em sua infância, mas, se o fizesse, não estaria usando a mesma tese da exclusão que o próprio Hitler defendeu? Mas, se tentar eliminar o Hitler adulto e culpado, os riscos serão muitíssimos. O que fazer? O professor de história viverá grandes dilemas. Outra tese que proponho: novos Hitlers surgirão no futuro? Sem dúvida. E serão tão ou mais carismáticos do que aquele que nasceu no dia 20 de abril de 1889, na minúscula aldeia de Braunau, na Áustria. Terão eles habilidades para manipular massas? Sem dúvida. Hitler tinha o rádio. Esses outros terão mídias poderosíssimas. A humanidade estará preparada para abortar a ascensão deles? Provavelmente não. Se a Alemanha culta foi enredada, dificilmente outros povos não serão seduzidos. Ainda mais quando no sistema educacional mundial formamos muito mais repetidores de ideias do que pensadores. Só o desenvolvimento de pensadores com um eu livre, autônomo, autocrítico e altruísta pode vacinar-se contra teses exclusivistas. Reitero, em tempo de estresse, o instinto tende a prevalecer sobre a razão, a agressividade sobre a generosidade, as janelas killer sobre as light. Vários Hitlers surgem a cada ano. Eles só não têm um meio de cultura para crescer. Estamos mais despreparados do que imaginamos para abortá-los. E cito a exclusão das mulheres nesses tempos modernos como o grito solene da nossa impotência e incompetência. Estimadas mulheres, talvez vocês nunca recebam o convite para entrar numa máquina do tempo e mudar as violações dos direitos humanos na história, mas gostaria de convidá-las para entrar em seu tempo e mudar a história viva que se passa diante dos seus olhos. Pelo menos a sua história. Vejamos a dimensão dessa exclusão e suas gravíssimas consequências. Um sequestro emocional. Está em curso um tipo de exclusão não menos violento que o propalado pelo nazismo, embora muito mais sutil, que tem varrido como um tsunami a autoimagem e a autoestima das mulheres, debelando sua saúde psíquica, incluindo as crianças e as adolescentes. Lembre-se, autoimagem é o modo de ver-se, interpretar-se e posicionar-se. Autoestima é o modo como nos sentimos e nos relacionamos conosco. Hitler propagandeava o padrão estético superior da raça ariana. Loiros, olhos azuis, altos, fortes, bem torneados. Do mesmo modo, o sistema social atual difunde o padrão superior de beleza, que representa a exceção genética
e que, portanto, só pertence a um pequeníssimo grupo de mulheres. Curvas bem definidas e arredondadas, quadris arqueados, rosto e lábios bem torneados, cabelos lisos, corpos esquálidos e magérrimos e até desnutridos pelos padrões da medicina. Não sou contra as modelos, elas também são mulheres notáveis e passam por altos níveis de estresse. Aliás, as modelos são mais sujeitas à depressão, anorexia e bulimia do que a média das mulheres, pois vivem debaixo da ditadura das cobranças. O que sou contra é a exposição maciça da imagem delas, que bombardeia o inconsciente coletivo das mulheres e gera uma plataforma de janelas killer que, por sua vez, estabelece um padrão tirânico de beleza altamente exclusivista. É o maior fenômeno de exclusão de massa da história. Nesse exato momento, há milhares de mulheres infligindo punições a si mesmas e não poucas pensando em suicídio porque rejeitaram seu corpo. Hitler não foi tão eficiente na exaltação da superioridade racial. Calcula-se que os nazistas, direta ou indiretamente, eliminaram 5.933.900 judeus na Europa. Hoje, somente no Brasil, há cerca de 1.900.000 pessoas vítimas de anorexia nervosa, na maioria mulheres jovens, sem contar a bulimia e a vigorexia e outros transtornos. Elas estão magérrimas, pele e osso, como as mulheres judias nos campos de concentração, só que não comem por causa do terror de dentro. No mundo, há mais de 50 milhões com anorexia, um número tão extraordinário como as vítimas de toda a Segunda Guerra Mundial. A anorexia é uma grave doença psíquica caracterizada por autoimagem destruída, autoestima esfacelada, humor depressivo, autopunição severa, socialização comprometida. As mulheres portadoras de anorexia bloqueiam o apetite. Algumas chegam a tal ponto que correm o risco de morrer de falência múltipla de órgãos, ou seja, morrer de fome. Vivenciam uma dor psíquica que as palavras são paupérrimas para esquadrinhá-la. Se vocês tivessem a oportunidade de assistir a um documentário mostrando adolescentes com anorexia, provavelmente ficariam chocadas e iriam às lágrimas. Lembro-me de uma adolescente com 1,65 m de altura, pesando cerca de 29 quilos. Estava pele e ossos. Corria o risco de morrer, mas rejeitava a comida. Por que não comia? Porque se sentia obesa, gorda. Ela não queria iniciar um diálogo e tapava os ouvidos. Só ouvia seus padrões doentios de beleza. Aos poucos, a elogiei. Desviei o foco de atenção do seu corpo e dos alimentos. Viajei por outros ares em sua história. Quando conquistei sua confiança, comecei a questionar suas verdades e o espetáculo que dava diante dos pais. O pai, respeitado jurista, e a mãe, uma educadora, estavam perplexos e impotentes, suplicando que ela comesse, algumas vezes chorando diante da filha que corria o risco de morrer. E, por fim, ao longo das sessões, levei-a a criticar seu eu passivo, submisso, que não se rebelava contra a ditadura da beleza. Foi um belo amanhecer. O sorriso voltou. A autoimagem se reorganizou. Não fiz muito, ela fez muito. Pouco a pouco deixou de ser vítima para ser autora de sua história. Reeditou pelo menos uma parte do filme do inconsciente e reconstruiu-se. Padrão devastador. O padrão tirânico e exclusivista de beleza é devastador. Se colocarmos na balança as mulheres que não têm anorexia ou outros transtornos alimentares, mas rejeitam uma área do corpo de maneira obsessiva e autopunitiva, o número será estratosférico. Talvez centenas de milhões ou muito mais de 1 bilhão. Entre as mulheres, 70% se vestem para as outras. Não é o que elas pensam de si o que importa, mas como as outras as julgam. Em algumas sociedades desenvolvidas, 3% das mulheres realmente se sentem belas, um número absurdamente pequeno. Você se sente desconfortável ou rejeita alguma área do seu corpo? Pergunte às suas filhas e alunas, e até aos garotos, se alguma área do próprio corpo os incomoda muito.
Dê-lhes liberdade de falar sobre suas angústias. Talvez você fique perplexa. Na época do nazismo, havia campos de concentração como Auschwitz, Treblinka, Belzec. Nele, as mulheres eram privadas dos filhos, maridos, cobertores, alimentos. Eram, como disse, violentadas de fora para dentro. Hoje, as mulheres são privadas de sua liberdade emocional, de homenagear seu patrimônio genético, de construir sua autoimagem e solidificar sua autoestima. O uso excessivo das imagens das modelos não teria qualquer problema se não houvesse o fenômeno RAM e, portanto, se o eu tivesse a liberdade de, em primeiro lugar, registrar as imagens que bem entendesse no córtex cerebral e, em segundo lugar, de deletá-las quando quisesse, como fazemos com incrível habilidade nos computadores. Mas é impossível evitar o registro, como também de deletar as imagens arquivadas. A única possibilidade que o eu tem é de reeditar as janelas da memória, um processo psicoterapêutico e educacional complexo, como vimos ao longo deste livro. O sistema masculino aumentou suas dívidas com as mulheres. Tenho convicção de que a maioria dos estilistas, dos proprietários de cadeias de roupas, dos editores de revistas de moda e dos diretores de TV e de cinema é ética, humana e procura fazer um excelente trabalho. Jamais pretendo compará-los à política exclusivista do nazismo. No entanto, ainda que sejam brilhantes e não queiram excluir as mulheres, acabam usando à exaustão as imagens das que representam a exceção genética. Mas quem é o carrasco das mulheres hoje? Não temos tirânicos visíveis como Hitler ou os nazistas. O tirânico é o próprio sistema social. Mas quem é o sistema? Todos nós. Somos vítimas e construtores dele. No fundo, todos nós somos culpados. Em especial, os homens. Mas as mulheres, contaminadas pela nossa loucura, têm apoiado o próprio padrão tirânico de beleza. As vozes na imprensa que denunciam a exclusão das mulheres estão isoladas. Produzem mensagens de orientação ou autoajuda, gerando janelas solitárias, importantes, mas insuficientes. Reportagens não resolverão por si só esse fenômeno de exclusão em massa. É necessário uma revisão da política do capitalismo e um novo modelo educacional. Do lado educacional, em todas as escolas de todas as nações, os alunos deveriam ser ensinados a respeitar o próprio corpo, valorizar seu patrimônio genético e psíquico e entender que a beleza não pode ser padronizada, comprada ou vendida. Beleza está nos olhos de quem vê. O que mais doía nas mulheres negras no tempo da escravidão é que seus filhos nasciam escravos. Mulheres inteligentes devem entender que seus filhos nascem livres hoje, mas podem se tornar escravos em sociedades democráticas. Elas devem ensiná-los a desenvolver um eu que seja autor da história e beba nas fontes excelentes da liberdade. Deveríamos também repensar as bases do capitalismo. Ele não pode sobreviver pelo consumo sem limite e pelo ter a qualquer custo, pelo aumento das vendas a qualquer preço. Os agentes do capitalismo deveriam usar na indústria da moda, em vez das modelos, a imagem das mulheres como padrão normal. E isso também vale para a indústria dos cosméticos, do mundo das joias, bem como dos programas de TV, mídia eletrônica e impressa. Mas será que as consumidoras não ficarão chocadas? Será que as vendas dos produtos não cairão? Alguns poderão perguntar: talvez, na fase inicial, essa quebra de paradigmas não atraia nem sequer as mulheres normais, em razão das plataformas no inconsciente coletivo, mas, aos poucos, a saúde psíquica será promovida e as vendas retornarão. Assim como as empresas que cuidarem do meio ambiente terão a preferência do consumidor, as empresas que cuidarem do meio ambiente emocional das mulheres conquistarão também sua preferência. Espero sinceramente que vocês lutem com isso. Como se fabrica um monstro? As mensagens subliminares foram proibidas no passado, pois comprometiam o direito inalienável do consumidor de escolher. Introduzia-se uma foto de um produto em uma pequena fração de segundo num rolo de filme, sem que o consumidor percebesse. Após a exibição do filme, ele saía com o desejo de possuí-lo.
Quando uma mulher magérrima vende um celular ou uma marca de cerveja, o fenômeno RAM registra na mesma janela o produto e a imagem da modelo, gerando uma ponte subliminar entre eles. Eis o perigo. Procura-se o produto conscientemente, mas inconscientemente busca-se a imagem da modelo que o vendeu. Há um consumo subliminar cruzado que destrói a liberdade da mulher. Imagine o desastre que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes. Queria perguntar às mulheres: Hollywood as discrimina? Sim, ainda que não conscientemente. Vocês já viram casais cheinhos ou gordinhos fazendo um par romântico? Eles só fazem comédia, mas a vida não é uma comédia. Essas mensagens subliminares devastam o invisível, a maneira como vemos, reagimos e interpretamos a existência. Certa vez, um famoso engenheiro construiu um edifício todo de tijolos à vista. Foram 2 anos de labuta. Ele ficou felicíssimo com o resultado, até que viu um bendito tijolo um pouco fora do lugar. Toda vez que se aproximava do edifício, sabe qual tijolo ele focalizava? O próprio. Observava e registrava através do fenômeno RAM. O tal tijolo ficou gigantesco. É muito fácil fabricar monstros em nossa psique. Você fabricou alguns? O que define a interpretação não é o objeto exterior, mas a qualidade da sua imagem arquivada no córtex cerebral. Uma barata pode se tornar um fantasma e fazer mulheres equilibradas darem escândalos. Não é a barata física o problema, mas a barata psicológica. Infelizmente, muitas crianças, adolescentes e mulheres adultas de origem chinesa, norte-americana, sul-americana, africana, europeia, por estarem sob a ditadura da beleza, construíram monstros no território da emoção, tornaram-se especialistas em inferiorizar, diminuir-se, punir-se, comparar-se. Onde estão as mulheres maduras que têm consciência de que há uma fera em seu patrimônio genético que financiou o espetáculo da sua vida? Onde estão as mulheres jovens que aplaudem os 3 milhões de células que constituem seus corpos e que dia e noite se comportam como incansáveis usinas para sustentá-las? Onde estão as adolescentes que exaltam sua carga genética que desenhou cada curva de sua anatomia, arquitetou seu cérebro e fundamentou seu psiquismo? As mulheres da atualidade querem a qualquer custo vencer a lei da gravidade. Desculpem-me, mas elas se esquecem que, com o passar do tempo, tudo cai e se espalha um pouco. O que fazer? É possível fazer peelings, preenchimentos, laser, plástica e milhares de outros procedimentos estéticos. Mas não é possível fazer uma plástica no cérebro, nem implantar um romance com a própria história e muito menos deletar os monstros arquivados no inconsciente. O espelho, o pior inimigo das mulheres. Falei de muitos mecanismos conscientes e inconscientes que podem levar as mulheres a desenvolver um cárcere emocional. Agora terminarei este livro dando um exemplo prático e bem-humorado de como elas poderiam sair desse cárcere. Imaginem algumas mulheres vendo uma revista de moda. A primeira foto da modelo não está igual ao seu corpo. Elas têm um ataque de raiva. Mas, em vez de fechar a revista, elas são perseverantes. Folheiam a revista e se fixam nas modelos mais magérrimas. Não têm consciência de que essas imagens estão sendo arquivadas em seu córtex cerebral. Depois de centenas de milhares de imagens que vêm da indústria da moda, da TV, do cinema, dos inumeráveis comerciais, o que se forma? Uma janela killer. Mais que isso, um porão killer, uma plataforma traumática. A partir desse momento, essas mulheres adquirem um inesperado e terrível inimigo, o espelho. Elas olham para ele e fazem a pergunta fatal para si mesma. Espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? E o desastre não para diante do espelho. Quando seus homens entram no seu quarto, elas têm a coragem de propagandear os monstros que as assombram. Fazem um anti-marketing, promovem em prosa e verso as áreas do corpo que mais detestam. Algumas dizem, querido, meu culote está horrível? Mas muitos destes homens nem sabem o que é um culote.
Espantados pensam: você está dando calote, mulher? Para eles, aquela área do corpo é tão bela como um ovo de Páscoa. Está tudo certo, mas o que antes eles não viam, passam agora a ver e com uma lupa. Outras dizem: meu bem, minhas estrias estão péssimas. Mas para a maioria desses homens, as estrias são tão belas como as ondas do mar. Novamente, o que antes não viam, passam a enxergar e com um microscópio. Não conheço uma mulher que não plantou janela killer em seus parceiros, que não vendeu mal, de alguma forma, a própria imagem. Os fantasmas que as perturbam passaram a perturbá-los. Reclamar daquilo que vocês consideram defeitos é uma excelente forma de debelar seus romances. O que fazer? Vejamos. Mulheres inteligentes assombram positivamente seus homens. Mulheres inteligentes conhecem minimamente o funcionamento da mente e usam o fenômeno RAM a seu favor. Elas praticam as leis fundamentais das relações saudáveis para colocar combustível em sua autoimagem e sua autoestima e abalar seus parceiros. Sabem que jamais deveriam se intimidar diante deles. Ao contrário, libertam-se do padrão tirânico de beleza e se promovem solenemente. São capazes de olhar bem nos olhos de seus parceiros e proclamar em alto e bom som: eu sou bonita, inteligente, encantadora e você faz um grande negócio de viver comigo. Mas ele vai se assustar, algumas mulheres diriam. Excelente, deixe-o assustado. Talvez ele até se pergunte: que mulher é essa? Eu não a reconheço, nunca a vi tão confiante. Jamais permitam diminuir-se, inferiorizar-se ou desprezar-se. Se não conseguirem se promover, é melhor silenciar. A sabedoria do silêncio traz mais frutos do que o som das velhas reclamações. E se puder chocá-lo, mais ainda, acrescente: eu olhe lá, se não me quer, tem quem me queira. Ao ouvi-la, talvez seu parceiro fique até desesperado, o que não é ruim. Não se preocupe se ele perder algumas noites de sono, o amor agradecerá. Queridas mulheres, reitero, o sistema social machista tem uma dívida histórica impagável com vocês. Vocês foram tolhidas, caladas, apedrejadas ao longo da história. Em nome de todos os homens inteligentes, gostaria de dizer: muitos se dobram diante de reis devido ao seu poder. Outros se curvam diante das celebridades devido à sua fama. Mas nós, humildemente, nos curvamos diante de cada uma de vocês. Saibam que sem vocês nossas manhãs emocionais não teriam orvalho, nossas primaveras intelectuais não teriam flores, nossos oceanos sociais não teriam ondas. Sem vocês, mulheres, o céu da humanidade não teria estrelas. Muitíssimo obrigado por existirem e serem fascinantes. Uau!